Fala pessoas, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Bonini. E se você também é do tipo que passa mais tempo procurando o que assistir do que realmente assistindo, relaxa que hoje eu vou te ajudar, porque eu separei umas séries imperdíveis que estão lá na Prime Video. Tem suspense, ação, drama, tem pra todo gosto. Mas antes de começar, já aproveita para dar aquela força pro canal, deixa o seu like no vídeo e também se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma dica nova que vem por aqui, beleza? Então, bora lá pra nossa lista e fica comigo até o final, hein? E pra começar, deixa eu te contar de uma série que me pegou de surpresa e que pouca gente fala, mas vale muito a pena. Golias, ela é de 2016, lá do Prime Video, e traz aqui ninguém menos que o Billy Bob Thornton, que aliás tá simplesmente impecável nesse papel. A série gira em torno de um advogado chamado Billy, e ele foi um dos grandes nomes do direito, daqueles caras que todo mundo respeitava, mas hoje em dia ele tá largado, meio desacreditado e bebendo demais, vivendo num motelzinho de beira de estrada. Só que aqui ele acaba pegando um caso que à primeira vista parece pequeno, mas pessoal, esse caso vai crescendo e ele se vê enfrentando uma das maiores e mais poderosas cimas de advocacia do país, que ironicamente foi ele mesmo que ajudou a fundar anos atrás. E o mais legal de Golias é que não é só sobre tribunal, claro que tem aquelas cenas clássicas de julgamento, aquele embate entre advogados, vai muito além disso porque a série mostra o lado sujo do sistema, o jogo de influência do poder e como gente grande consegue manipular tudo para sair ilesa. E o Billy, por mais que ele esteja todo quebrado por dentro, é aquele cara que ainda acredita que dá para fazer justiça, mesmo sendo na base da porrada. E outro ponto alto da série é o roteiro, não é aquele dramalhão forçado, é tudo muito bem construído, com diálogos afiados, personagens que vão se revelando aos poucos, você vai se apegando sem nem perceber. E o clima é tenso, sombrio, mas sem exagero, tem aquele ar meio no ar, e a trilha sonora também ajuda muito a criar essa vibe meio pesada, meio misteriosa. Enfim, se você gosta de séries com trama bem amarrada, um protagonista cheio de falhas, mas com um coração que ainda bate por justiça, Golias é uma baita pedida. Cada temporada tem um caso diferente, então não é aquele negócio arrastado, e o melhor, sempre te deixa com aquela vontade de maratonar. Então dá uma chance pra essa série, porque eu duvido que você vai assistir o primeiro episódio e não vai querer saber como essa história vai acabar. Então veja lá na Prime Video, Golias. E agora, sabe aquelas séries que você começa a ver sem muita expectativa e do nada você já tá completamente vidrado? Então, 11/22/63 é exatamente assim. É uma minissérie baseada num livro do Stephen King, mas calma, não é terror. É mais um suspense e viagem no tempo, e é um baita dilema moral por trás. E o nome aqui pode parecer meio estranho, mas ele faz todo sentido quando você entende o que tá rolando. 11/22/63 é a data do assassinato do presidente John F. Kennedy, lá em 1963, e a série gira em torno de um professor, o Jake, que é feito aqui pelo James Franco, e ele manda muito bem aqui, aliás. E esse cara leva uma vida comum, meio sem sal até, e quando um amigo dele revela que tem uma espécie de portal do tempo escondido nos fundos de uma lanchonete, ele literalmente entra no armário e volta para os anos 60, só que o detalhe é que sempre volta para o mesmo dia, no mesmo ano, e é aqui que vem o lance, porque esse amigo dele acredita que se alguém conseguir impedir o assassinato do Kennedy, o mundo inteiro vai ser melhor hoje, guerras poderiam ser evitadas, desigualdade poderiam ser minimizadas, enfim, uma baita missão. E quem acaba encarando esse desafio? O Jake. E é aí que começa pra mim a parte mais legal da série, porque ele precisa se adaptar a outra época, viver como um cara dos anos 60, juntar informações, se infiltrar e observar sem chamar atenção. Tudo isso enquanto tenta descobrir se realmente dá pra impedir o assassinato, mas não é só isso, porque o tempo dessa série é tratado quase como uma entidade viva. Tipo, quanto mais você tenta mudar o passado, mais o próprio tempo reage. Tem hora que parece que o universo inteiro tá tentando impedir o Jake de fazer o que ele quer, e isso é muito tenso. Então, se você gosta de uma história diferente, com suspense, drama e um pé na ficção científica, mas tudo com muito pé no chão, 11/22/63 é pra você. São só 8 episódios, então dá pra maratonar de boa, e cada episódio te prende mais do que o anterior. Confia em mim, porque essa série é uma joia escondida, então veja lá na Prime Video, 11/22/63. Continuando a nossa lista de séries da Prime Video, se você curte uma série de ação, daquelas que já começa com o pé na porta, deixa eu te indicar uma das melhores desse gênero,
Reacher, com Alan Ritchson como protagonista, e eu já te falo que esse cara nasceu pra fazer esse personagem. A série é baseada nos livros do Lee Child, que já venderam milhões pelo mundo, e diferente dos filmes do Tom Cruise, que, vamos ser sinceros, não convenceu muita gente como personagem, aqui o Reacher é grandalhão, imponente, do jeito que os fãs dos livros sempre imaginavam. E a história começa com o Reacher chegando em uma cidadezinha do interior, aparentemente de boa, só com a roupa do corpo e sem celular, sem mochila, nada. Aquele tipo de cara misterioso que você não sabe se é um problema ou a solução. E logo de cara ele é preso por um crime que ele não cometeu. E a partir daqui, meu amigo, o bicho começa a pegar. E o mais interessante é que o Reacher não é só músculo, ele é um ex-policial militar super inteligente, observador, analítico. O cara resolve as paradas com o cérebro e quando precisa, com o corpo também. E quando ele parte pra cima, não tem coreografia bonita, é porrada seca, direta e realista. Cada cena de ação parece que é um peso, você sente intensidade. E além da pancadaria bem feita, a série também tem uma trama de investigação muito bem montada. Não é ação por ação, tem mistério, conspiração, tem aqueles momentos que você fica pensando, mas como que ele percebeu isso? E aos poucos você vai entrando na mente do Reacher e entendendo o jeito que ele vê o mundo, e é muito legal de ver isso se desenrolando. O Reacher é aquele tipo de série que não enrola, ela é direta, objetiva e cada episódio te dá uma recompensa. Sabe aquela sensação boa de estar vendo a justiça fazendo feita? Então, é sobre isso. Mas também ela tem um pé no drama, porque o personagem carrega muito do passado e isso vai sendo revelado aos poucos. Então, se você gosta de uma série com ação de verdade, um protagonista carismático que mete medo e admiração ao mesmo tempo, e uma história que prende do começo ao fim, o Reacher é uma baita pedida, dá pra maratonar tranquilo. A série até agora tem 3 temporadas, então veja lá na Prime Video, Reacher. E pra finalizar o nosso vídeo, tem uma série que pouca gente comenta, mas que é simplesmente viciante, daquelas que você começa e já quer saber o que tá acontecendo. O nome é O Túnel, é uma produção britânica em parceria com a França, e se você curte suspense investigativo pesado, com aquele clima sombrio e inteligente, essa série é um prato cheio. Ela é inspirada na série sueco-dinamarquesa The Bridge, que também é muito boa por sinal, mas com um toque europeu bem diferente, e a história já começa de um jeito que te prende, porque encontraram um corpo dentro de um eurotúnel, aquele que liga a Inglaterra e a França por baixo do Canal da Mancha, e um detalhe macabro, o corpo tá bem na linha divisória entre esses dois países, e a partir daqui, duas polícias precisam trabalhar juntas, a britânica e a francesa, e é aqui que a gente conhece os dois protagonistas, que são o coração da série, o detetive inglês, o Cal, e a detetive francesa, Elise. E pessoal, a química entre esses dois são sensacional, mas não é aquela química de casalzinho, eles são completamente o oposto um do outro. Ele é mais relaxado, brincalhão e cheio de experiência da vida, ela já é mais super metódica, direta, séria, quase sem filtro, e essa diferença entre eles gera um momento muito bom, às vezes até engraçado, mas que principalmente dá muita profundidade para a trama. A investigação vai ficando cada vez mais complexa, não é um simples assassinato, a coisa escala rapidamente para um nível mais sinistro, o assassino começa a deixar mensagens, pistas, e a série entra numa vibe de jogo psicológico. É aquele tipo de história em que nada é o que parece e cada episódio termina com você querendo mais. A ambientação também é um show à parte, as cenas com os dois países em um clima frio, a trilha sonora pesada, tudo isso contribui para criar aquela atmosfera densa, quase claustrofóbica, e o roteiro são bem escrito, não tem furos absurdos, tudo é bem amarradinho, não é uma daquelas séries que te engana com reviravoltas só para fazer barulho. Aqui as viradas têm peso. Então, se você curte uma boa investigação policial, com personagens humanos de verdade e trama bem construída e com mistério que vai te deixar encucado até o final, O Túnel é uma excelente escolha. São 3 temporadas e cada uma tem uma pegada própria, mas sempre mantendo aquele nível alto de tensão e inteligência. Então veja lá na Prime Video, O Túnel. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje, séries lá da Prime Video. Eu vou deixar um card aqui, ó, com filmes da Prime Video pra você, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais. E logo menos eu tô de volta, trazendo mais um videozão pra você. Até mais e fui!